Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Tranquilidade por aí? Vamos que vamos para a rodada número 14. Demos uma zica na rodada 13. Não jogou Veiga, não jogou Arthur, não jogou Paulinho e deu bosta no time. 85 pontos fizemos na rodada número 13. Uma pontuação geral bacana ainda, quase 1000 pontos. Então, estamos ali perto da galera que tá no pelotão de cima, então essa é a pegada. Vamos embora pra rodada 14, tem boas peças e vamos falar de alguns jogadores aqui, hein. Tentar dar uma diferenciada, tá uma rodada um pouco difícil, né, confrontos difíceis, não tem nenhum jogo ali que, nossa senhora, esse é o time da rodada, não tem nessa, mas vamos falar de algumas peças aqui, montar o nosso time. Estamos bem aqui de cartoletas, né, quase 160, então cartoletas tá tranquilo. E aí vamos que vamos, no gol. Boas peças que eu vejo aqui para essa rodada. João Paulo, excelente peça aqui para tentar buscar o SG, quem sabe o Santos aí consegue. Quem mais? Quem mais nós temos aqui? O Everton é sempre uma boa, né? Boa defesa do Palmeiras, enfrentando o Flamengo, que pode finalizar bastante, então o Everton pode ser um nome interessante. E o Matheus Cunha, hein? Que mitada do maluco. Puta que pariu. Matheus Cunha aí, mas nessa rodada é mais difícil. João Ricardo, gosto bastante para a rodada, buscando aqui um SG do Fortaleza. Atlético Paranaense não é um time que vem desempenhando um bom papel como visitante e ainda assim pode muito bem vir com o time misto. Então favorece bastante aí ao time do Fortaleza. Então o João Ricardo acho um bom nome. Cleiton mesmo dentro de casa é difícil. E acho o Everton uma boa também aqui do Atlético Mineiro, pegando o Corinthians nessa situação complicada aí. E o nosso goleiro, por enquanto, vai ser aqui João Ricardo do Fortaleza, buscando esse SG do Fortaleza. Certo? Então a gente vai de João Ricardo. E aí vamos para as nossas laterais agora. Nas laterais nós temos aqui de bons nomes. Eu acho que o Bruno Pacheco é um nome interessante para a rodada. Vejo ele aqui com bons olhos, tá? Como eu já disse aí do João Ricardo. Juninho Capixaba, com certeza uma das grandes opções que nós temos para a rodada. Jogador ofensivo. São Paulo a gente não sabe se vai vir um time misto ou não. Mesmo assim, Juninho Capixaba, Bragantino, vive um momento espetacular aí. É uma boa para a rodada. Piquerez é um nome interessante também para desarmes, pode ser uma boa. Aderlan, assim como o Juninho Capixaba, mas entre os dois eu acabo dando opção para o Capixaba pelo setor, pela fase ofensiva que o Capixaba tem, né? Pelo potencial ofensivo. Mais para baixo, Natanael pode ser um nome bem mais maluco aí para quem quiser ser mais ousado. E claro, Guilherme Arana, para mim também uma das melhores opções que nós temos. E aqui a gente vai de Arana, mais para baixo aqui já é mais difícil, cara. Aqui tem só os dois laterais do Santos que pode ser interessante. João Lucas e... Cadê o Gabriel Inocêncio? Virou dúvida já. Então só o João Lucas. Mas a gente vai de Arana e vamos também aqui no basicão com o Juninho Capixaba. Certo? Assim ficam os nossos laterais. E aí nossa defesa. Tem bons nomes na defesa também. Nino pode ser um nome interessante, mas o Fluminense sempre acaba aí cedendo SG, né? Então acho que não é um SG tão tranquilo assim, mesmo dentro de casa contra o Internacional. Tá? Então pode ser uma boa, mas um pouquinho arriscado. Não confio tanto no SG do Fluminense. Vitor Cuesta é uma boa para desarmes, mas é um jogo muito difícil, né? Segundo colocado contra o primeiro e segundo. Jogo muito difícil. Maurício Lemos, gosto bastante para a rodada, pode ser um nome interessante. Tite e Brits aqui do Fortaleza, acho que são bons nomes para a rodada. Gosto dos dois aqui. Acho interessante essa dupla de zaga aqui do Fortaleza. Joaquim, para quem quiser dar uma diferenciada. Gustavo Gomes, né? Um nome que é sempre interessante, né? O Gomes tem muito poder ofensivo. A defesa do Palmeiras é muito boa, mas acho que é um jogo difícil aí pro Palmeiras também. Não é tranquilo, não. Danilo Avelar vem se destacando demais ofensivamente. Quase fez um gol ontem de novo pela Copa do Brasil. Olha isso, cara, Danilo Avelar. Olha a pegada do maluco. 4 jogos seguidos aí com uma pontuação monstruosa. Tá? Então, Danilo Avelar, um bom nome aí pra diferenciar pra rodada. Gemerson pode ser interessante também. E aí mais pra baixo já fica mais complicado. Aqui não tem outros nomes nossos. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui na nossa defesa. A gente vai entrar com... Por enquanto, tá? Por enquanto a gente vai com o Brits, aqui do Fortaleza, tá? Tem 14 desarmes o Brits e o Tite. O Tite tem 21. O Tite tá bem. Os dois aqui são bons zagueiros, tá? Mas a gente vai com Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. E vamos aqui com Danilo Avelar, do América Mineiro, para dar uma diferenciada. Tá? Assim que a gente vai com a nossa zaga. Não, eu não queria colocar dois no mesmo defensor, não. Neo Lemos, a gente vai com
Por enquanto a gente vai de Gustavo Gomes, do Palmeiras. Não é tão simples assim essa escolha, mas pensando aqui em desarmes, tá? Mas por enquanto eu vou deixar sem repetir nenhum SG aqui, cara. Buscar o máximo de SG possível aqui para o setor defensivo, certo? Então a gente vai assim e aí bora para nossa meiuca. Na meiuca ficou o seguinte: Rafael Veiga para mim é um grande nome, não jogou na rodada passada. Foi uma escolha que a gente fez, sabia do risco, mas arriscamos mesmo assim e acontece, né? Então, mas Veiga é um grande nome. Confronto entre Palmeiras e Flamengo, confronto super aberto, com diversas opções de gols. E o Veiga é um grande nome. Dupla de meio de campo do Grêmio, mais o Vila Sante. Então o trio do Grêmio eu acho que são grandes peças, sim. Bitelo, Cristaldo e Vila Sante são nomes interessantes. Não vejo que é um jogo tão fácil pro Grêmio golear, como vem goleando e tal. Mas dá pra fazer um golzinho aí no Botafogo, tá? E falar do Arrasca também, né? Arrasca é sempre um grande nome, mas como é fora de casa, acabo deixando o Arrasca de fora. E o Arrasca precisa de quase 14 pontos para valorizar. Então você que não tem tantas cartoletas, tome cuidado por aí. Quem mais a gente tem? Lima, eu vejo com bons olhos aqui o Lima também do Fluminense, pode ser um nome interessante. Ganso pode ser um nome interessante. E quem mais que a gente tem aqui? A internet ajudando aqui, ó. Não tá aparecendo o rosto da galera, mas a gente sabe quem é. Mais uma boa aqui, Evangelista. Vejo com bons olhos também Evangelista nesse bom momento do Bragantino. Acho que é um nome interessante para a rodada, tá? Evangelista. E gosto bastante aqui do Zaracho também, do Atlético Mineiro. Acho que são os nomes interessantes. E um pouquinho mais para baixo aqui um nome para dar uma diferenciada. Cadê ele aqui? Lucas Lima aqui, ó. Lucas Lima do Santos, que vai enfrentar o Goiás. O Santos precisa dessa vitória, né? Precisa muito da vitória, então pode ser um nome interessante para quem quer ser mais ousado e diferenciar o Lucas Lima. O Santos vem numa draga, né, terrível. O jogo dos desesperados aqui, se o Santos perder, ferrou. Se o Santos não ganhar aqui do Goiás, vai ficar complicado. Então Lucas Lima pode ser um nome interessante para dar uma diferenciada. E a gente vai fazer o seguinte: o nosso meio de campo vai com Zaracho do Galo. E eu fiquei muito na dúvida entre Lucas Evangelista e aqui Cristaldo e Bitelo. Mas acabei optando aqui, a gente vai com o Lucas Evangelista, porque eu acho que o momento do Bragantino tá muito bacana aí, indo pra cima do São Paulo. Tá? Então assim fica o nosso meio de campo por enquanto. E no ataque tem bastante opções, hein? Tiquinho Soares, grande nome. O Soares, tá? O Tiquinho Soares do Botafogo é o grande nome, tá? Vive um momento espetacular, né? A melhor fase aí dele, com certeza. Uma das melhores fases na carreira. 12 jogos, 10 gols, o cara tá impossível. É um jogador muito importante do Botafogo. E o Soares do Grêmio, tá? Ele tá como dúvida. E tem uma grande possibilidade de jogar, tá? Só colocar ele aqui. Aqui, ó. Mas meu computador não tá ajudando aqui, mas tá como dúvida, tá? Luizito Soares pode ser um nome interessante aí para a rodada também, se caso a gente conseguir mais informações que ele joga. Mas você pode colocar ele, que ele tem banco de reservas, e pode ser bem interessante para você que quer diferenciar, colocar um Luizito Soares. Se jogar, é um grande nome. Então vamos lá, Tiquinho, bom nome. Roger Guedes, né, cara? É o jogador do Corinthians, mas nessa fase do Corinthians é muito difícil colocar um jogador do Corinthians. Cano é um grande nome também. A gente esperava muito mais do Cano, né? Muito mais gols, até do próprio Fluminense e tudo mais. Cano é um bom nome também para a rodada, acho que é um nome interessante, tá? Jogando em casa contra o Internacional. Bruno Rodrigues, cara, para quem quer diferenciar, pode ser uma peça aí também, que eu acho bem interessante. Vai sair muito do óbvio, tá? O Vasco aí nessa situação muito complicada, tá? Muito complicado o time do Vasco. Bruno Rodrigues pode ser interessante para contra-ataque. Sacha passando por um momento muito goleador. Eu sempre acabo falando mal aí do Sacha, mas ele tá se tornando sim uma boa peça, né? Contra o São Paulo. Mas eu não vou escalar, mas vale sim para quem quiser diferenciar, certo? Jogadores do Santos, Mendonça e Marcos Leonardo, grandes nomes para a rodada. Gosto muito do ataque do Santos para essa rodada, é promissor, tá? O Santos vem muito mal, a gente espera que consiga aí
a fazer alguns gols, sair dessa situação maluca. Então, para mim, Mendonça e Marcos Leonardo são, sim, bons nomes para a rodada. Pedro, fora de casa, acho um pouco mais arriscado aqui, um jogo difícil contra o Palmeiras. Já o Arthur, eu gosto para a rodada. Arthur, eu gosto para a rodada, eu vejo um nome interessante aqui do Arthur. Um cara muito participativo, o Palmeiras não vai ficar se defendendo, porque o Flamengo vive um bom momento e o Palmeiras passando por essa instabilidade. Mas o Palmeiras é um time de propor o jogo e o Arthur é um grande nome. Manga, vale o Manga, hein? Chupa essa manga. E o Manga de novo fazendo mais um gol. Se o time do Curitiba faz gol, o Manga tá ali envolvido, né, cara? Não tem jeito, o cara tá demais. Então o nome pra diferenciar vale. Paulinho, não tá aparecendo aqui a foto dele, mas vai estar no nosso time. Pra mim, uma das melhores opções que nós temos da rodada. Atlético Paranaense sem o Hulk, o Atlético Mineiro sem o Hulk, né? O protagonismo sobra um pouquinho mais ainda lá pro Paulinho, então vai estar no nosso time. Marcos Leonardo já falamos aqui, é uma grande peça. E mais pra baixo aqui, cara, Daverson. Dá pra falar que o Daverson é uma boa peça assim pra essa rodada, né? Bahia e Cuiabá, o Daverson de vez em quando deixa o golzinho dele aí, então pode ser um nome pra diferenciar. E um pouco mais pra baixo eu gosto do Thiago Galhardo do Fortaleza, porque se o Atlético Paranaense vier com o time misto, o Fortaleza pode se aproveitar disso aí. Certo? Então vai ficar assim. Nosso ataque já tem o Paulinho, que não tá aparecendo a porra da foto dele ali. Mas a gente vai com Cano do Fluminense. E o nosso terceiro atacante a gente vai aqui com Marcos Leonardo dos Santos. Certo? Esse vai ser o nosso ataque. Tá? Um time bem barato, cara. Tá um time bem barato mesmo. E pra técnico, eu gosto de 3 nomes aqui, cara. Eu gosto do Voida, tá? Porque o Fortaleza pode vir com o time titular e o Atlético Paranaense não. Gosto do Pedro Caixinha, do Bragantino. E gosto também do Felipão, tá? São esses 3 nomes aí que eu acho interessante para a rodada. E eu vou aqui com o Voida, tá? A princípio a gente vai com o Voida, tá? A princípio nosso time vai ficar assim, tá? E o capitão, por enquanto a gente vai deixar aqui Paulinho, que não tá aparecendo a foto dele aqui. Vem o capitão, tá? Então, e meu computador tá dando que eu tô com problema aqui pra atualizar meu time, né? Depois vou ter que salvar de novo. Mas o nosso time vai ficar assim. João Ricardo no gol. Nas laterais, Arana e Capixaba. Na nossa zaga, Gomes e Danilo Avelar, dando essa diferencinha aí, essa diferenciada. Zaracho, Evangelista e Veiga. No ataque, Cano, Marcos Leonardo e nosso capitão Paulinho. E para comandar essa galera aí, Voivoda. O time ficou custando muito barato, 121 cartoletas. Time tranquilaço de fazer. É uma prévia aqui, até sabadão a gente vai falar mais. E vamos atualizar o nosso time e nosso banco de reservas. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus aí. Valeu, tamo junto. É nóis.